Peraí, vamos fazer uma pausa rapidinho, deixa eu conversar com você, ó. A gente recebeu um monte de perguntas sobre peeling. E o que a Negócio Estética pensou? Que tal a gente montar um DVD explicando tintim por tintim sobre peelings, do básico ao avançado? Montou-se então uma obra de 4 DVDs especial para você. Tá lá disponível na story.negocioestetica.com.br. Eu conto tudinho sobre peeling e como que você, profissional da estética, vai usar essa obra exclusiva. Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma perguntinha. Onde que tá a sua alta frequência? Não sei. Tá juntando pó? Tá paradinha? Você usa ela só para limpeza de pele? Será que só para isso que esse recurso serve? O Descomplica Estética de hoje vai te contar como utilizar esse recurso fantástico para um monte de finalidades. Eu observei que muitos profissionais deixaram de lado esse recurso. Ele tá lá, ó, largadinho dentro do espaço de atendimento de vocês, ou só é lembrado no momento da limpeza de pele. Mas a alta frequência tem um monte de indicações, então vamos resgatar. Primeiro, o que é uma alta frequência e como funciona isso? Existe uma passagem de corrente elétrica naquele equipamento. Esse equipamento, os fluxos são muito rápidos, ou seja, lembra aquele ciclo positivo, negativo, eles se repetem muitas vezes. Por isso que a gente diz que é uma alta frequência. Algum deles chega a se repetir até 100.000 vezes. E o que acontece? Os corpos que são eletronicamente carregados, eles geram um campo eletromagnético. E é esse campo eletromagnético que tem um mecanismo de ação da nossa alta frequência. Você tem a canetinha de aplicação e aponta um eletrodo. Esse eletrodo ele é de vidro. E o que acontece? Vidro, pessoal, não é bom condutor de corrente elétrica. Então essa passagem de corrente ela fica acontecendo dentro daquele eletrodo. Só que como é um corpo que está eletronicamente carregado, esse campo elétrico começa a funcionar. E ele funciona gerando na superfície de contato eletrodo e pele uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial gera um outro elemento. Adivinha quem que é? Ozônio. O ozônio é o principal elemento que vai ter quase todos os mecanismos de ação desse nosso recurso. O ozônio ele tem uma atividade antisséptica muito importante. Para qualquer recurso, na verdade, que precise de antissepsia tecidual, a antissepsia, então, com a nossa alta frequência acaba sendo indicada, seja na limpeza de pele, seja num pós-depilação, num peeling de grande intensidade, numa radiofrequência, tudo que gera estresse e comprometimento à ação imunológica do nosso tecido cutâneo. Viu como você está subestimando ele, deixando ele lá paradinho? Mesmo porque ele tem eletrodos diferentes que são aplicados de formas distintas. A primeira que a gente vai conversar é a chamada técnica de contato direta, ou seja, eletrodo direto com a pele. O que eu consigo fazer e quais são os eletrodos indicados para esse tipo de técnica? Então, a técnica direta pode ter o contato realmente direto ou favorecido. Por que eu digo favorecido? Quando a pele está com uma emoliência muito alta, por exemplo, pós a limpeza de pele e extração, a carga de água em contato com o eletrodo às vezes segura um pouco o deslizamento. Pós uma depilação, a mesma coisa pode acontecer. Para facilitar esse deslizamento na superfície, vocês podem pegar uma gaze, abram a gaze sobre o tecido área tratada, só para favorecer o deslizamento desse eletrodo de vidro. Esse eletrodo de vidro padrão, que é chamado de cebolinha, ou pelo nome técnico dele também, que é o standard, ele vai ser então trabalhado em toda a área e tecido, onde teve lesão ou risco de comprometimento bacteriano. A alta frequência aumenta o que a gente chama de trofismo dérmico, ou seja, a capacidade de cicatrização desse tecido. Eu mato o excesso de bactérias que competem por nutriente. Só as nossas células viáveis é que vão ter esses nutrientes disponíveis. Com isso,
fecha-se mais rápido as regiões pustuladas, de extração e assim por diante. Então vocês viram que não é só na limpeza de pele? Onde eu tenho comprometimento bacteriano? Pós-depilação. Seja no barbear, seja com o uso da cera, seja com o uso do laser, pode toda essa região ficar muito sensível. E se tiver comprometimento bacteriano, isso vai favorecer lá na frente surgir a pseudofoliculite e o desenvolvimento do comedões. Então, para regiões lisas, planas, você pode trabalhar com a cebolinha. Se for numa área corporal muito grande, indica-se o cebolão. E para a região de dobras, por exemplo, pescoço, região dos braços, axila e virilha, a gente tem o forquilho como uma opção de trabalhar de forma mais homogênea essa região. Vai em contato. O legal é que ele não gera desconforto. Quanto maior for a superfície de contato desse eletrodo com a pele, menos o nosso paciente sente a corrente passando. Ah, que legal! Então, para o tópico onde não teve lesão, quero só uma limpeza, favorecer essa carga de cicatrização, eu posso trabalhar com esses eletrodos pelo contato direto. Sim, Rafa. E alguma região que tem algum machucadinho, alguma região que está com uma acne ativa, o que eu posso fazer para tentar fechar mais rápido para essa lesão ou trazer esse carnegão da acne mais para fora sem fazer a extração? Porque quando eu estou com a pele acneica, eu não posso fazer o movimento de extração convencional. Por quê? Toda aquela região pustulada, ao extrair, pode realmente extravasar o conteúdo que está lá dentro ou, pessoal, ó, estourar por de dentro da pele. Ninguém quer bactéria por de dentro da pele, tô certo? Por isso que a gente dá a indicação de não espremer essa acne ativa. Trabalhe com o fulgurador. O fulgurador é aquele que tem, ó, o biquinho que lembra o beija-flor. O que tem? A gente coloca ele até aqui do lado para você dar uma olhadinha, lembra lá. Ele concentra toda aquela passagem de corrente de campo elétrico numa pequena área de superfície de contato. Com isso, ao se aproximar da pele, ele utiliza o ar como meio de condução de eletricidade. Vem essa faísquinha. Você coloca isso sobre as regiões onde tem a acne ativa, aonde você quer promover o fechamento de alguma ferida. Fiz uma extração aqui, está toda aberta, vem com o faiscamento. Alguns autores chamam essa técnica de cauterização. Eu discordo, porque quando a gente cauteriza, é uma proposta de queimadura. A gente não está queimando esse tecido. Eu estou favorecendo a carga de cicatrização, porque eu estou mandando embora todas as bactérias. Utilize a técnica de faiscamento avisando o seu paciente disso. Por que você vai avisar? Como ele concentra toda a energia num único ponto, ele é um pouquinho desconfortável. É uma técnica um pouquinho chata. E ele vai assustar se de repente ele tomar um choque do nada. Tem alguns pacientes que são extremamente sensíveis e têm fobia à eletricidade e choque. Conversa com ele, viu? Então já ajudei a fechar a feridinha aberta e com isso meu tratamento fica, ó, com controle bacteriano. Sim. Cuidado só na associação de técnicas, porque o fulgurador você não vai usar, por exemplo, numa região onde você fez inserção de substâncias como pigmentos. Se você vem na micropigmentação e tentar promover cicatrização e fechamento com o fulgurador, você vai extrair o pigmento. Ah, então ele não tem essa finalidade, não. Mas alta frequência em algum momento pode ser utilizada para aumentar a permeação de ativos funcionais? Pode sim, pessoal. Para isso vocês utilizam o último tipo de eletrodo, que é o saturador. Isso que a gente está vendo aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho um eletrodo de vidro e dentro dele tem esse material metálico, como se fosse uma molinha? O que acontece? Nessa técnica indireta, o paciente ele segura o corpo do equipamento da canetinha com uma mão e com a outra no eletrodo. Detalhe, nada de anéis, nada de uso de substâncias e utensílios metálicos, tá? Tá tudo, ó, nu, nas mãos e nos anéis e nos punhos. O paciente não precisa estar nu não, tá, gente? Daqui pra cima só. Essa corrente vai passar, ó, pelo corpo desse paciente. Ele vira parte, integra esse eletrodo. Com isso, ele é um novo eletrodo. Ele tem um próprio campo eletromagnético. E por que você está ressaltando isso? Na hora de você colocar a mão nesse seu paciente, não coloque com pequena superfície de contato. Por quê? Tá aqui meu dedinho. Se eu estou segurando a alta frequência com o eletrodo saturador, se eu vir com superfície de contato pequenininha, vai dar, ó,
choque nesse tecido. O que a gente vai fazer? Sempre superfície de contato grande. Então, para não ter o choque, vem, ó, coloca a mão como um todo na área tratada. O que você tem? Essa pessoa que está sobre a corrente contínua, ela tem a característica de diminuir a função barreira da pele. E com isso, fica favorecida a entrada de princípios ativos. O que a gente vai fazer a partir de então? Uma técnica que chama tamborilamento. Vocês vão dedilhar a área tratada sem perder a superfície de contato para não dar o choquinho propriamente dito. Você pode usar isso para algumas máscaras de hidratação, para aumentar a ação de alguns anestésicos tópicos, dentre outros elementos. Utiliza aí o que você precisa de favorecedor de permeação para melhorar o seu tratamento. Já que a gente entendeu como usar um pouquinho melhor a alta frequência, que é aquele basicão, vamos lembrar agora que existe um conceito no mercado que às vezes muita gente fica em dúvida. Vale a pena? Não vale a pena? Vocês já ouviram falar de efeito Cinderela? Eita! Aquela da Disney? Não! A nossa da estética. Tem algumas características, alguns pontos importantes e sim, vale a pena para estética? Se vale, se não vale? Vou te contar tudo no nosso próximo Descomplica Estética.